Olá, sejam bem-vindos a mais um da Garagem para o Futuro. Hoje tenho o prazer de receber Edu Lira. Obrigado. Olá e bem-vindos a mais um da Garagem para o Futuro. O que acontece quando um jovem da favela se recusa a aceitar que o seu CEP determina o seu destino? O que nasce quando a indignação encontra esperança? Hoje tenho o prazer de receber um homem que não apenas reescreveu a sua própria história, mas que está construindo uma plataforma para que milhões de brasileiros possam fazer o mesmo. Edu Lira, fundador da Gerando Facões. Muito obrigado e bem-vindo à nossa garagem. Obrigado pelo convite, Ricardo. Bom estar aqui, muito bom. Pois é assim que nós mostramos a nossa garagem, abrimos as portas da nossa garagem e como aqui nós falamos, todos nós temos a nossa própria garagem. E o objetivo aqui é dividir a tua garagem tão inspiradora com todos que vão assistir no programa. Então, bem-vindo à nossa garagem. Obrigado. Bom estar na sua garagem e toda a história que carrega aqui, que impulsionou a tecnologia no mundo. É inspirador estar aqui, é realmente especial. Não sei se eu estou aqui, se eu estou no Vale do Silício, estou tentando entender ainda que eu estou em transe. Tem um passe mágico quando a gente senta aqui, que a gente se teletransporta, onde dois fundadores criaram uma empresa que mudou tanto a vida do mundo através da tecnologia. Mas não só através da tecnologia, mas sim através dos seus valores. E esse é o legado que nós carregamos aqui na garagem. Mas falando um pouquinho de legado e de história e tecnologia, nós procuramos a tua garagem digital. Rodamos um prompt. E o que a garagem digital do Edu Lira pode ser transformada numa imagem? Através das tecnologias da HP, empresas também numa impressora HP. Então, agora, vou mostrar para você a imagem que resume a garagem do Edu Lira. E para isso, primeiro eu mostro aqui. Só uma coisa antes. Sim. Eu vou ter uma cópia depois para mim? Esse quadro é teu. Ah, é meu? É teu. Porque eu já estou... Então agora eu passo para você e sobre ele é que você vai falar a tua história. Caraca! Muito especial. Pô, ficou... Essa AI tá boa, hein? Tá boa? Muito boa. Fidedigna com... Não, fidedigna. Colocou momentos especiais, 2011, quando tudo começou. Consigo ver... isso é tocante, eu no colo da minha mãe lá atrás. Na favela, na minha primeira garagem. Então, a tua garagem, um CEP da tua garagem na favela, o que você poderia falar sobre essa correlação que você teve, a tua mãe, o CEP e o início? A minha primeira garagem foi num barraco de favela. Então, a garagem lembra madeira, né? E a minha primeira garagem foi num barraco de favela. Eu tinha uma CEO lá, que era minha mãe. E eu costumo dizer que eu fui o primeiro... A minha mãe foi a primeira grande empreendedora que eu conheci na vida, que nunca teve um cartão de visita nem um CNPJ, mas criou um produto extraordinário, qual eu... na garagem dela. Então aquela era a garagem dela, que ela tinha eu como produto dela. E quando minha mãe chegou comigo do hospital, ela contou que as vizinhas foram pedir eu de presente para ela, porque ela não teria dinheiro para me criar, para me dar comida, e que eu ia virar bandido, não ia prestar. E minha mãe bateu no peito e falou: não, ele é meu, eu vou fazer dele alguém grande nessa vida. Então minha mãe é a maior empreendedora, que ela
muitas vezes deixou de fazer 3 refeições, fazer 2, às vezes uma, para eu poder ter o que comer nessa garagem. E quando você fala de valores que mudaram o mundo, não só tecnologia, mas valores, eu concordo muito com você. Porque tecnologia sem valores pode ser um desastre. E tecnologia guiada por valores pode mudar tudo, que é o que minha mãe fez. Ela incutiu valores em mim. Muito, o valor do trabalho, da limpeza. Eu lembro que na minha garagem, no meu barraco, minha mãe sempre falava, pode ser o mais simples, não tinha chão de terra, de cimento, era um chão de terra batida. A minha mãe falava, tem que ser o mais limpo da favela. Porque sujeira é uma amostra de que ali tem pobreza. E se não tem sujeira, não tem pobreza. Que Então incrível. minha mãe mudou minha vida. E o que ela me falava todo dia era, filho, não importa de onde você vem, o que importa na vida é para onde você vai. E você pode ir para onde você quiser. Você pode o mundo, pode tudo. Então minha mãe, a verdade, eu tava dentro daquela garagem, mas só meu corpo tava lá. Minha mãe me fazia imaginar para onde eu queria ir. Isso é uma coisa que a gente olha muito, conversas com. Hoje enfrentamos 5 gerações que estão trabalhando no mesmo lugar. Né? Hoje temos 5 gerações diferentes e você escuta muito de algumas gerações que meio que não acreditam no futuro. Você escuta muito, não, mas isso aqui é muito difícil. Se colocam muito mais no papel de que não vai dar certo do que o papel que tudo é possível. E eu, escutando um pouco a tua história, eu acho que isso mudou toda a tua história. Pensar que nada era impossível. Não é? Né? Eu acho que na vida, Ricardo, as pessoas podem acreditar em circunstâncias ou em ideias. As circunstâncias mudam. As ideias é o que fica e é o que muda tudo. Então eu sempre acreditei e apostei minha vida em ideias, como os fundadores da HP. Certo. Porque circunstância, naquele momento eu estava num barraco, não significava que eu estaria nele para sempre. A economia tem crise, depois não tem crise, melhora, depois retrai. Então, o empreendedor é quem faz coisas, não pode ter a vida movida por circunstâncias. Certo. Ele tem que se mover por ideias. E esse quadro aqui, ele carrega ideias. Tudo aqui são ideias. Jair, falando em ideias, como que saiu a ideia do teu primeiro livro? Aí saiu da minha segunda garagem. Eu já tinha saído da favela, e eu morava agora na periferia, numa casa sem reboco por dentro, sem reboco por fora. Eu estava já na faculdade e ali eu tive uma ideia de fazer um livro para provar para os jovens da favela que a única opção que tinha não era ser bandido ou traficante. Tinha muitas profissões. E eu queria contar a história de jovens que estavam fazendo coisas. E aí eu pensei, jovens, falcões. Falcão voa, e quem voa vê tudo de cima. E aqui tem um falcão, e quem enxerga de cima não vê problema, vê oportunidade. A visão de cima é diferente da visão de baixo. E aí eu escrevi as histórias, publiquei o livro de forma independente, pegando dinheiro com pequenos empreendedores da minha cidade. Eu mandei esse livro para uma editora, eles não quiseram publicar, e aí eu publiquei e depois eu montei um time com 30 amigos. Isso é muito interessante, Ricardo. Eu coloquei todo mundo para trabalhar para mim de graça e vender um livro de porta em porta na favela por R$ 9,99. Em 3 meses nós vendemos 5.000 livros. E ali eu peguei esse dinheiro e fundei a Gerando Falcões. Então, assim, quando alguém quer fazer uma coisa, se a pessoa não quer, ela vai ser muito criativa em arrumar desculpa. Que não dá isso e aquilo. E algumas são tão verídicas que a gente até vai ser convencido que não dá realmente. Mas quando uma pessoa quer, mas quer com a vida dela, ela pode ter todas as probabilidades contra ela. A força do espírito humano é uma coisa brutal. Não, e você é uma prova disso, quando você cria a Gerando Falcões e faz ainda mais uma evolução, uma revolução, que é conectar 2 mundos tão distantes e você criar essa ponte
construída com muito profissionalismo. E eu me lembro um pouco da tua mãe quando você falou que ela foi a tua primeira CEO. A forma que você montou, estruturou a Gerando Falcões para conectar esses dois mundos tão complexos, porque todo mundo quer ajudar, todo mundo quer fazer parte, Aham. mas todo mundo quer saber, quer apostar no cavalo certo, É, quer apostar naquilo que você tenha retorno, é porque você isso. não vai ver alguma coisa que depois Hum, vai involucrar alguma hum, coisa que não é ilícita. hum. Me conta um pouco, como que foi a estruturação da Gerando Falcões com esse mundo financeiro, Uhum, onde você olhava, poxa, eu posso levar aqui uma solução para tanta gente, porque uhum. hoje no Brasil nós temos mais de 14 mil favelas. É. É um mundo tão absurdo, tão grande, tão gigante, e como que a gente consegue transformar isso? Então, qual foi a tua ideia do Gerando Falcões, junto com esse mundo que a gente chama hoje de Faria Lima, esse mundo financeiro, essa conexão? Hum. Qual foi a criação, qual foram os pilares que você construiu para fazer essa conexão? O ponto de partida é que é, eu me fiz uma pergunta, não é? E a pergunta é, como que eu transformo mais? Como que eu impacto mais? Uhum. Eu percebi que eu era um cara ilhado na favela e que meus amigos, eles, apesar de pessoas incríveis e com princípios e valores, mas faltava a eles o capital. E eu precisava dar um jeito para isso. Então eu entendi que eu precisava derrubar muros e construir ponte. E que a sociedade estava cheia de muros. Uhum. Muro entre branco e preto, rico e pobre, muro entre a favela e a Faria Lima, em suma. Sim. Uhum. Eu falei, esses muros não vai trazer progresso, e se eu continuar aqui ilhado, eu também não vou impactar muito. Por isso que eu acredito muito no poder das perguntas. E aí eu entendi que eu precisava construir pontes, que eu precisava ser um intérprete entre esses dois mundos, que fala o economiquez e o favelês, o inglês e o favelês, alguém precisa interpretar isso aqui. Então eu comecei a me conectar e de uma forma assim muito usando minha essência, meu jeito de encontrar um amigo primeiro. Eu falava para ele, pô, me apresenta alguém. Você tem algum amigo aqui na Faria Lima? Me conecta com alguém. Mas, vou fazer. Não, mas quem é que você pensou? Ah, pensando em fulano e tal. Faz agora, pega o celular aí, fala que eu vou lá. Fala para ele me receber. E eu ia lá e contava a minha história para essa pessoa, o que eu queria fazer, onde eu estava, o que eu queria fazer pelo Brasil, e como eu ia fazer isso, para onde eu estava indo. E as pessoas se conectam com histórias, né? Com uma história genuína. Então, ao longo desse tempo, a gente levou assim milhares de pessoas, executivos, empresas da favela, se conectamos com diversas empresas do país, de HP, a Ambev, a KPMG que audita nossas contas, a Accenture que implementa consultoria, tecnologia. Então, um universo de gente, de Jorge Paulo Lemann que é doador, a Guilherme Bentimol, que foram construindo e apoiando também intelectualmente, emocionalmente e financeiramente. A contribuição não é só financeira. Às Não, vezes o tempo, a mentoria, vale muito mais que dinheiro. eu já recebi ideias que foram absolutamente cruciais para Gerando Falcões. Por exemplo, no começo da minha jornada, a gente não, como todo começo, começa pequeno. E eu precisava profissionalizar Gerando Falcões. Então, por exemplo, um dia eu mandei um e-mail pro Leman. Falei, Leman, eu preciso profissionalizar, eu queria aprender com a turma da Ambev. Pô, um monte de executivo da Ambev passou mais de um ano me acompanhando, implementando gestão, metas, processos, gente de gestão, RH. Isso fez uma diferença, assim, avassaladora na Gerando Falcões. Então, as pessoas podem doar dinheiro, as pessoas podem doar seu tempo, as pessoas podem doar seu conhecimento, as pessoas podem doar tecnologia. E eu acho que o mais importante, Ricardo, no fim, é essa junção, quando as pessoas se conectar esses mundos, conectar as garagens e ver o que nasce disso. Eu acho que isso é absolutamente acelerador para o Brasil, para uma sociedade melhor. Se eu falar hoje, pegar uma foto hoje, Uhum. impacto da Gerando Falcões, em números. Boa pergunta. Em números, a gente tem muita coisa para celebrar e isso é só o começo do que a gente quer ser. Mas é uma motivação para falar, Edu, vamos em frente, vamos mais. A gente está presente hoje em diferentes níveis de impacto em mais de 5 mil favelas do Brasil. A gente tem 2 mil empreendedores sociais que são integrantes afiliados à rede Gerando Falcões.
que juntos transformam a vida de centenas de milhares de pessoas. Por exemplo, hoje a gente está comemorando um número de, nesse ano, ter colocado 20 mil pessoas para trabalhar. 20 mil pessoas no mercado de trabalho, 20 mil pessoas que estão gerando renda, 20 mil pessoas que estão com dinheiro no bolso, 20 mil pais de família que vai levar o pão de cada dia para os seus filhos, mulheres que estão gerando renda extra. Então a gente acredita muito que você, para vencer pobreza, você precisa construir alternativa. E não se vence pobreza com mais pobreza, você precisa criar prosperidade. E essa prosperidade é uma coisa que a gente está construindo nas favelas do Brasil com muita gente excepcional na ponta. E olhando um pouco o teu quadro aqui, eu vejo que aparece 3D. É. O que é? Impressora 3D? 3D, tem a impressora da HP também. Também temos 3D. impressora 3D, mas no teu caso, na tua garagem, o que significa 3D? 3D é digna, digital e desenvolvida. É como a gente transforma territórios que estavam abandonados, que às vezes a sociedade passava e olhava, você não tem jeito, e fazer uma grande transformação do ponto de vista físico e humano para mudar a infraestrutura dessa favela, mas sobretudo mudar a infraestrutura humana. As pessoas terem uma jornada, uma trilha para sair da pobreza e se emanciparem. A gente acredita, Ricardo, que o contrário de pobreza não é riqueza. Porque não dá para todo mundo ser rico no Brasil. O contrário de pobreza é dignidade. Sim. Se todo mundo tiver uma vida digna, a gente venceu como país. E a favela 3D, ela constrói isso, dignidade para as pessoas. A gente tem conseguido fazer intervenção em diversas favelas, como a favela Marte, que virou um case para o Brasil de como é possível levar uma favela da pobreza para a dignidade em colaboração com governos, com iniciativa privada, com filântropos, com as ONGs locais e, sobretudo, com a comunidade no centro. O que a gente aprendeu, Ricardo? Que ninguém entende mais da favela do que o favelado. Então, ele tem que estar no centro tomando decisão. Ele sabe a viela, ele sabe onde sai, onde entra, a Dona Maria, o seu João, quem é empreendedor, quem não é, quem tem criança fora da creche. Então, o ativo para a transformação dessa favela é o morador, e a partir dele a gente constrói os sonhos, transforma em metas, impactos sociais, pactos coletivos, comunitários e executa uma grande agenda de mudança. E a questão de museu? Quando você fala museu olhando para o futuro. Museu. Porque museu sempre olha para o passado, mas museu olhando para o futuro. É, o Museu do Futuro, o Museu do Amanhã, o Museu do Progresso. A gente tem uma corrida espacial acontecendo nesse momento do ser humano tentando chegar em Marte. Eu acho que é um progresso, é importante. É da essência do ser humano buscar a próxima fronteira. É da essência do ser humano, isso não pode ser parado. Até porque a corrida espacial gerou diversas tecnologias, e a HP estava lá quando o homem chegou à Lua. Assim como existe uma corrida espacial, a gente tem que liderar uma corrida social. Entender isso como uma corrida, assim como se entende a corrida espacial realmente. Hoje a quantidade de foguete que a SpaceX lança, o barateamento e etc. Então você está concorrendo com Elon Musk? Pois é. Qual que é a corrida? Qual é o desafio que você lança para o Elon Musk? O desafio é que antes do ser humano chegar em Marte e colonizar um outro planeta, a gente tem que ter transformado pobreza em dignidade aqui embaixo. A gente tem que ter feito isso. E essa é a obsessão da Gerando Falcões, é para aquilo que eu acordo todo dia da minha vida. É para isso que eu levanto da cama com o meu time. Isso eu diria que a gente fez uma IA reversa da tua imagem, que a gente já percorreu vários capítulos da tua garagem. E a gente viu que saíram 3 palavras dessa imagem aqui. Eu poderia falar que uma delas é inconformismo. Né? A segunda palavra que nasce é conexão e transformação. Essas 3 palavras resumem o que você está nos presenteando aqui, dividindo com a gente. Quando a gente pega essas 3 palavras e a gente junta numa só, poderia dizer que uma palavra que surge é potencial. E foi nessa crença no potencial que nos levou a uma das histórias que se conecta com a sua. A história da Fernanda de Carvalho, presidente da cooperativa Casa do Catador.
ela é uma prova viva, onde todo mundo acredita que lixo é um problema, haver oportunidade. E nós fizemos essa conexão da tua história com a da Fernanda. E gostaria de convidar a ver você quando ela receber o livro que você recomendou para ela. Ah, é? Oi, eu me chamo Fernanda Tavares, sou da cooperativa Casa do Catador e eu tenho uma trajetória desde 2005 com a reciclagem, mas foi lá que eu conheci o verdadeiro significado que é trabalhar com reciclagem. Meu marido perdeu o serviço e a gente começou a trabalhar na 25 de março com reciclagem. A gente começou aqui na pandemia com 3 cooperados e atualmente a gente está com 37 cooperados e mostrando para eles o quão bom é trabalhar com a reciclagem, motivando eles para um futuro melhor, indo atrás dos objetivos da cooperativa. Legal a garagem, é interessante. Nossa, que livro lindo, de Marte à Favela. Pode ter certeza que eu vou me inspirar nesse livro. Muito obrigada, Edulira. A gente trabalha há alguns anos com a HP nesse projeto de separar o resíduo eletrônico. E cada vez mais a gente está incentivando os cooperados nessa missão, porque isso, no final do mês, acarreta um aumento na retirada mensal de cada cooperado. E também contribui muito para o meio ambiente. A história que eu gostaria de compartilhar da Fernanda, nós temos, assim como a Fernanda, temos mais de 52 cooperativas que damos suporte do ponto de vista administrativo, de treinamento. A gente acaba fazendo para eles um preço diferenciado quando eles tratam lixo eletrônico. E por quê? Porque acreditamos que a nossa economia, a matéria-prima, ela é finita. A gente só não sabe quando ela vai acabar. E por isso nós temos um sistema produtivo aqui no Brasil, circular inclusivo. Circular porque a gente cria um produto para poder reciclar e depois voltar a reinserir esse produto no final de vida em um novo produto. Uau. E por que inclusivo? Porque assim como a Fernanda, nós temos quase 1.600 pessoas que trabalham em cooperativas usando o incentivo que nós temos com o lixo eletrônico. Por isso é tão importante o trabalho que a gente faz, e eu acho que, apesar de ser um número bem menor do que os números que você compartilhou conosco, é o início, que a gente já vem trabalhando há mais de 10 anos aqui no Brasil, e a gente não quer parar, a gente quer ainda continuar. Por isso que a gente se junta a Gerando Falcões em várias iniciativas. Inclusive agora, você sabe muito bem que no Volta às Aulas, agora em janeiro, nós estamos lançando uma promoção que toda pessoa que comprar uma impressora HP vai fazer uma doação de um curso técnico para uma pessoa que está ligada a Gerando Falcões. Um espetáculo. Eu acho que esse tipo de coisa, Ricardo, de colocar um impacto no centro do negócio, quando compra uma impressora, gera um impacto na ponta, é absolutamente transformador. É o que as empresas precisam fazer mais, é um modelo de negócio ganha, 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 onde toda a sociedade ganha. Um jovem que é capacitado em tecnologia se transforma, amanhã ele vem trabalhar aqui na HP, vem trabalhar na Faria Lima, vai aumentar a renda dele, vai ser um exemplo na comunidade de que outros jovens não precisam vender droga, não precisam trabalhar na biqueira, podem trabalhar na garagem, ou podem montar sua própria garagem lá, suas startups, se transformar seu rumo de vida para sempre. Falando um pouquinho sobre relações e a garagem, eu queria voltar para a tua garagem, onde eu sei que a tua mãe foi uma grande inspiradora. E o papel do teu pai em todo esse processo, como foi a tua história? Porque todas as famílias, as relações, elas são às vezes desafiadoras. Todos nós. Na minha família eu tenho vários exemplos, vários casos, mas eu gostaria que você compartilhasse essa história que eu acho fantástica, principalmente pela grandeza que você teve. Meu pai é meu herói, porque ele estatisticamente deveria ter morrido já. E meu pai, quando eu era muito pequeno,
ele acabou entrando no mundo do crime, ele foi preso, indiciado por roubar um banco. A piada verdadeira é que os bancos que meu pai tentou roubar, hoje todos eles são patrocinadores da Gerando Falcões, e meus amigos Trabuco, Setúbal, todo mundo. E mostra que é possível você virar o jogo. E minha mãe tem uma história mega interessante, que minha mãe, eu não sabia, quando eu era pequeno, que meu pai era bandido. Minha mãe contou uma mentira que salvou minha vida. Minha mãe falava com meu pai, a gente ia visitar o meu pai no presídio, eu não sabia que era um presídio, minha mãe me arrumava e falava, filho, nós estamos indo encontrar teu pai está tocando uma grande obra num lugar, ele é o líder de todo mundo. Quando a gente chegar lá, você vai ver um monte de homem vestido igual, de bege, e teu pai é o líder de todos eles. Seu pai é muito importante, filho, muito importante. Ele vai voltar, não sei se vai levar 1 ano, 2 anos, mas ele volta. A gente tem que ficar esperando ele, a gente tem que dar força para ele quando chegar lá. A cabeça da minha mãe, cara. E quando a gente chegava lá e via meu pai sentava a conversar, o pai só falava, filho, quais são os seus sonhos? Era uma conversa. E eu, papai, estamos te esperando. É uma coisa. E minha mãe salvou meu pai. Meu pai saiu da prisão, voltou para casa, é um avô maravilhoso, é um atleta, é um homem espiritualizado com a fé dele na igreja. É uma coisa incrível. Então, assim, quando eu olho para meu pai, eu vejo que tem virada, que a gente não pode se entregar. Então, minha família é um ato de fé, é um ato de coragem, é uma contra-regra, é uma contra-lógica, Então, hoje, meu pai está bem, está em casa, está com minha mãe, casado. E eu olho para isso e a minha força de acreditar, a gente acabou de anunciar a nossa meta pública, nós vamos tirar 1 milhão de pessoas da pobreza nos próximos 10 anos. E lógico que isso parece impossível, lógico que é difícil, lógico que a pobreza está incrustada na vida da pessoa, afeta a mente, ganha a mente dela, fecha para as alternativas. Claro que mas quando eu olho para minha família, aconteceu na minha casa, eu tenho fé para fazer isso, para ir atrás, para mover meu time, para mover HP, para mover parceiros, para criar tecnologia, para se plugar e para fazer o que parece impossível. Eu acho que a vida humana é uma chance de você se desafiar. Tem uma coisa, eu sou pai de 2 meninas, cara, e ser pai de menina é um desafio, porque com menino você brinca com outras coisas, a menina é uma outra brincadeira, é uma outra lógica, é uma outra coisa. Eu fico perguntando para mim, o que eu poderia ensinar para minha filha de mais importante? Minha filha, eu estou lidando muito com a de 6 anos agora, e eu tento ensinar para ela, usando AI, eu faço vídeos com AI, eu uso muito a AI para educar minha filha. Todo dia eu faço um vídeo, lição de casa, eu uso. E o que eu mais ensino para ela? Eu falo assim, filha, qual é a parte mais importante do seu corpo? Faço muita pergunta para ela. E eu falo para ela, filha, a parte mais importante do seu corpo é o seu cérebro. Porque se você usar o seu cérebro, você vai valorizar seu corpo. Você vai resolver problema, você vai encontrar sua identidade, você vai, se o mundo mudar, você vai se adaptar a esse mundo, você vai aprender novas ferramentas, não vai ficar ultrapassada, você vai se atualizar. E eu falo para ela, eu quero ver o quanto você está usando o seu cérebro. E eu dou lição de casa e ela acabou de aprender a ler. Então, para a gente vencer a pobreza, Ricardo, nós vamos ter que ensinar as pessoas a usar o seu cérebro. Eu diria que você é um cardápio de receitas onde a fórmula, independentemente dos ingredientes, o prato é o sucesso. Eu diria assim, eu posso resumir, escutando toda a tua história, essa inspiração que é imparável. Esse inconformismo tem que servir de inspiração para muita gente. Infelizmente, estamos chegando ao nosso final, mas a gente quer trazer uma reflexão olhando para o futuro, logicamente, acabando esse inconformismo de não aceitar a pobreza, dignidade sim. Agora, como você olha a tecnologia nesse contexto? Como que a tecnologia pode transformar esse futuro de tanta gente que você vê que tem a oportunidade e que a gente pode realmente influenciar? Como que você olha para o futuro a tecnologia dentro desse contexto? Eu acho que a tecnologia, especialmente o que a gente vive hoje com a AI, ela é um vento contra e a favor. Vai depender como a gente vai usar isso.
Então, a minha reflexão é sobre a favela. Como que eu utilizo o AI para capacitar as pessoas com maior velocidade? Para fazer com que a AI seja um tutor para ajudar essa pessoa a criar uma trilha para ela romper a pobreza, para mandar lembretes sobre a jornada que ela está, matriculou seu filho na creche, tirou o cartão do SUS, fez o curso, foi na aula, dá ideias de venda, cada vez mais as pessoas vão empreender, vão ser microempreendedores na favela, vai vender ainda mais o pão de queijo, o pão de pote, vai virar Mara, que é um programa que a gente tem, vai utilizar um microcrédito. Então, a AI, ela pode ser um acelerador para que as pessoas consigam transformar a sua vida, gerem renda e construam autonomia. Então a gente está refletindo muito e fazendo muitos testes, Ricardo, para que a AI ela seja uma alavanca de dignidade, especialmente onde as pessoas mais precisam. Você viu, te mostrei aqui no Experience Center o Snoopy, que foi o aparelho que foi utilizado quando o homem chegou na Lua, tecnologia da Poli. E eu diria para você, colocando um pouquinho o nosso headset, olhando para o futuro, entrando nessa tua nave, nessa corrida espacial de Marte contra a dignidade, pode contar que nesse foguete a HP está junto com você. Obrigado. Tá bom? Você falou para mim que na garagem com os fundadores da HP tinha mais do que tecnologia, tinha um propósito. E esse propósito faz ter um computador na mesa para as pessoas produzir e tantas coisas que vocês criaram para alavancar o ser humano. Acho que todo mundo que cria tecnologia precisa ser movido por propósitos, como os propósitos da HP. Senão, se a gente não colocar o ser humano no centro, vai ser um desastre, uma catástrofe. Então a gente precisa voltar ao passado, em garagens como essa, de pessoas que foram movidas por um ideal de transformação da sociedade. No nosso futuro do trabalho, que é o que nos move olhando para frente, nós queremos aumentar a produtividade das empresas, mas tirando essa pressão do indivíduo, para que ele consiga se focar em coisas importantes. Como uma delas que a gente mencionou aqui, família. A gente não pode deixar nunca de lado a família, independentemente da história, das circunstâncias que levaram. No final, o que conta é o ser humano e a relação dele com o planeta. Muito obrigado pela tua visita. Tenho certeza de que quem assistiu vai se inspirar muito e é isso que a gente quer, inspirar e transformar vidas. Muito obrigado, Dudu. Uma alegria. Tá bom, obrigado. Obrigado a você. Nos vemos no próximo da Garagem para o Futuro. Porque a conexão pode ser digital, mas a emoção e o respeito são sempre analógicos. Todos nós temos uma garagem. Qual é a sua?